Diga para o seu irmão, não há outro igual ao nosso Deus. Diga isso para ele, não há outro igual ao nosso Deus, não há outro igual ao nosso Pai. Aleluia, pode sentar, querido, em nome de Jesus. Não há outro igual ao nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus que você está aqui, que nós estamos aqui nessa manhã, tirando esse tempo para buscar o Senhor. Né? Há um tempo para todas as coisas, e o melhor tempo é nós estarmos, a melhor parte é nós estarmos aos pés do Senhor Jesus. E quando nós tiramos esse tempo para estar aos pés do Senhor Jesus, para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, que gera fé no nosso coração, e através dessa fé nós pensemos todas as coisas por meio da sua palavra, é maravilhoso, porque nós precisamos disso. Esse ambiente é maravilhoso, não é verdade? A presença de Deus, comunhão com os irmãos, mas amanhã nós temos que trabalhar, estar numa faculdade, estar numa escola, estar num outro ambiente, e às vezes esse outro ambiente não é o ambiente que nós estamos agora aqui, mas nós podemos levar esse ambiente para lá, não é, irmãos? Né? Nós podemos levar esse ambiente para lá. E eu estava vindo para Adelaide, eu disse assim, puxa, eu estava lembrando, eu falei para Adelaide, olha só que cidadezinha bonita, boa, agradável, sabe, irmãos? Todas as suas cidades têm as suas dificuldades, mas também todas as suas cidades têm as suas belezas, se a gente olhar de um outro ponto de vista, não é? Né? E Flores da Cunha, nós temos uma região boa aqui, sabe? Flores da Cunha, Bento, Farroupilha, né? E mais aos arredores, Garibaldi. Nossa região é uma região próspera, não é verdade, irmãos? Abençoada, né? Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, são estados muito abençoados, assim, e outros tantos. Mas nessa manhã eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês, no que diz respeito a isso que nós acabamos de fazer. Nós oramos e cantamos hoje, agora no início, tivemos a abertura do texto do irmão Vladimir, né? E tivemos esse período de adoração a Deus e tivemos um período de oração em meio à adoração. Isso é muito importante, são duas armas poderosas que Deus nos dá, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, para que isso seja um estilo de vida da nossa vida, né? Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, diz assim. Atos 16, versículo 16. Queria falar um pouquinho sobre a oração, sobre a adoração e também o resultado da oração e da adoração ao Senhor. Eu vou pedir um favor, pega um pouquinho d'água para mim, por favor. Eu esqueci o nome dele, João. Como que é o nome do teu irmão? Nicolas. O Nicolas. É nome de ator, né? Nicolas. Irmãos, a esposa não pôde vir hoje, viu? Ela disse para mim, bem, hoje que libera hoje, ela estava com uma dorzinha de cabeça, por questão de clima e também, vamos dizer assim, não para, esse serviço para lá desde quando chegou, se bem, deixa um pouquinho sentado, só mais um pouquinho já vou. E ela amanheceu meio que com uma dor de cabeça e tal, eu disse, bem, se você não pode ir hoje, os irmãos vão entender, amém, irmãos? Amém. Né? Então, na janta, dia 15, né? Sexta, ela vai estar, tá, irmãos? Ela vai estar lá e domingo que vem ela vai estar aqui também, tá bom? Mas ela mandou um abraço aí para vocês. Faz assim, irmão, faz assim, ó. Faz assim, ó, irmão, ó. Faz assim. Ela mandou um abraço para vocês, viu? Porque ela não deu a hora de estar aqui. Inclusive amanhã, ela vai estar aqui. Amanhã é segunda, ela vai estar aqui, porque o pastor Mauro vai estar aqui. Eu vou vir com ele. Ela também vai vir. O pastor Mauro vai vir aqui para a questão, né, do aluguel do salão com o senhor. E aí nós vamos vir aqui e vamos fazer uma visita para uma família ali, aquela família, né? Eu liguei hoje para o André, eu vou dar uma passada depois ali com o Abelar
né? Eu quero ver se essa família se chega. É uma família muito receptiva. E eles vão estar aqui conosco, amém, irmãos? Eles vão estar aqui conosco, tá bom? Abre aí em Atos capítulo 16. Mas os irmãos não vão ficar meio assim, bendito. Não, eu fiz uma propaganda bem sua lá, mas se não for, os irmãos vão entender. Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim, ó, querido, ó. Diz assim, Atos 16, diz assim, Atos 16, versículo 25 diz assim, ó querido, Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Tá bom, querido? Até aí. Então nós vamos continuar. Esse texto aqui está falando no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que é o Atos do Espírito Santo, porque depois, no capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos ali, eles são testemunhas a qual o Senhor Jesus falou, que nós seríamos testemunhas. Testemunha significa ser mártir, né? Foi o que os primeiros cristãos na época foram, mártir. Muitos foram torturados, muitos foram cerrados a meio, muitos foram apedrejados, sabe? Mas não negaram a fé. Hoje ainda continua acontecendo algumas barbáries em alguns países comunistas, ao qual não pode pregar o Evangelho, né? Onde pessoas são martirizadas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Às vezes, muitos de nós não chegamos a tal ponto, mas muitas vezes nós somos ridicularizados por mantermos uma fé no Senhor Jesus, é ou não é? Por pessoas não entenderem, não compreenderem muitas vezes, né? Às vezes, quando uma pessoa se converte ao Senhor, por pessoas não entenderem, não terem uma revelação a qual você tem, a qual nós temos, e esperamos que eles venham ter a revelação da pessoa de Cristo. Era aquilo que o apóstolo Paulo ainda não tinha. Ele era um religioso, né? Um homem culto, advogado da tribo de Benjamim, da mão direita, tinha grande influência no Sinédrio, né? Grande influência mesmo, né? Um homem advogado, um homem que era zeloso, né? Na lei, mas ele não tinha ainda a revelação da pessoa de Cristo. Mas um dia essa revelação chegou para o apóstolo Paulo, que até então seu nome era Saulo. Segundo a Bíblia, ele foi pedir autorização ao Sinédrio, aos homens influentes de autoridade, para prender os cristãos. E ele consegue essa carta e vai no caminho de Damasco, então, para prender os cristãos, que eram também chamados os do caminho. E nessa jornada de perseguição aos cristãos, né, Saulo, então, que ainda não era Paulo, estava perseguindo. E determinado caminho em Damasco, diz que nessa jornada dele de perseguição aos cristãos, que era a igreja do Senhor, Jesus, né, diz que sobreveio uma luz imensa, a qual resplandeceu, e Paulo, que era Saulo, caiu do cavalo. Amém. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E então essa voz falou para ele: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Na verdade, ele estava perseguindo quem? Os cristãos, Saulo. Mas a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe, irmãos, cada vez que um cristão, cada um de nós, cada um de você, que é perseguido por amor do Senhor, o Senhor toma frente. Amém? Amém. O Senhor toma frente para te defender, para nos defender. Por quê? Porque nós somos a igreja dele. A igreja dele, nós somos o corpo dele, né? Nós somos
tido então na Bíblia como igreja do Senhor, noiva do Senhor, corpo do Senhor, a qual ele é o cabeça, amém? E sendo a igreja ele é o cabeça, ele defende, sendo o corpo ele é o cabeça, ele defende, e sendo a igreja também ele defende, seja a noiva mais ainda, porque a noiva é dele, amém, irmãos? Que somos nós. O Senhor falou para ele: eu sou aquele ao qual tu persegue. Mas ele teve então a revelação da pessoa de Jesus Cristo, e de perseguidor passou a ser perseguido, se tornou um grande apóstolo de Cristo Jesus. Que maravilha! Então, querido, nós precisamos entender que você tem uma revelação, sabe, tremenda. Seus olhos foram abertos. Nós temos a revelação da pessoa de Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe? E nessa manhã, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Esse texto está falando de Paulo e Silas. Diz aqui que, primeiramente, é a cura de uma jovem adivinhadora. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam indo em determinado lugar, e esse determinado lugar era onde eles tinham o hábito de orar. Era um lugar da oração, provavelmente 3 horas da tarde, 15 horas da tarde. Eles tinham um hábito, eles tinham um costume de então ir orar nesse lugar. É muito importante, irmãos, a gente ter hábito de oração. Alguns têm horários para orar, alguns oram de madrugada, alguns oram pela manhã, alguns oram à noite, mas o mais importante de tudo é eu e você ter um hábito e ter, sabe, um tempo para buscar o Senhor. Isso é muito importante. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, sobre a oração e sobre a adoração. Como muda o ambiente quando nós temos essa prática poderosa que Deus nos deu, né? E a vida cristã, nossa, é uma vida de prática, de praticidade, de prática, né? É praticar, é obedecer e praticar ela. E aqui eles colocam 2 ferramentas poderosas na prática, que tem resultado, que nós vamos ver. Olha só, diz o texto aqui então, que Paulo e Silas, eles estão indo em determinado lugar para orar. Aconteceu, versículo 16, que indo nós para um lugar de oração. A pergunta é: qual que é o seu lugar de oração? Qual que é o meu lugar de oração? Né? Pode ser o quarto, pode ser o campo, né? Pode ser lugares assim mais tranquilo, né? O importante é nós termos um lugar de oração. Veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Eles estão indo no lugar de oração deles. Saiu uma jovem, e essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Olha só, a Bíblia já está falando aqui quantos lugares hoje, quantos pontos hoje de cidade, bairros, às vezes tem pessoas que têm esse espírito de adivinhação, que não é de Deus, é um espírito de adivinhação, não é o Espírito Santo, é um espírito de adivinhação. E essa jovem saiu ao encontro de Paulo e Silas. E quando essas jovens saem ao encontro de Paulo e Silas, ela fala o seguinte: esses homens são homens de Deus. Ela começa a adivinhar já, dizendo que eles eram homens de Deus, né? Porque até então ela não tinha ainda visto eles. Então como é que ela sabia que eles eram homens de Deus? Ela sabia porque ela tinha um espírito de adivinhação com ela. E aqui o texto diz, uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Essa jovem dava grande lucro para os donos dela, a qual ela era submetida a esses donos. Eles ganhavam muito dinheiro através da adivinhação delas, né? Hoje a gente vê pessoas que querem adivinhar, vem ver a sorte, adivinha e tal, para ganhar lucro, para ganhar dinheiro. Já existia naquela época lá. Seguindo Paulo e a nós, ele estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação.
Versículo 18 diz: isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. Vários dias essa jovem estava seguindo e falando a respeito de Paulo e Silas, até que Paulo, ele se indignou, ele sentiu algo no seu espírito, alguma coisa está errada aí. Sabe aquela sensação, irmãos? Isso não está certo, alguma coisa não está legal aí. Paulo teve o discernimento de espírito e repreendeu o espírito maligno desta jovem. E esse espírito foi embora dessa jovem. E os seus donos, o que fizeram? Ficaram bravos. Por quê? Porque a fonte de lucro deles agora estava esgotada. Ou seja, estava indo embora, porque essa jovem agora estava liberta. Agora não tinha mais como eles ter recursos dessa jovem, a qual essa jovem dava grande dinheiro, somatória para eles. O que eles fizeram? Eles foram aos magistrados, eles foram às autoridades para falar de Paulo e Silas, ao qual eles prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas, por fazerem o bem, foram presos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todo bem que se é feito, às vezes, nem todo bem que é feito, às vezes, ele é bem recebido. Porque esses homens fizeram bem e foram presos. Então, às vezes, o bem que eu e você fizemos, às vezes, existem pessoas que veem de uma outra maneira, de uma outra ótica, outra visão. Sabe? Esses homens fizeram bem e foram presos. Mas eu e você, nós precisamos continuar fazendo o bem. Diga para o seu irmão: continue fazendo o bem, mesmo que outros possam ver contrário, porque a Bíblia diz: vença o mal com o bem. Quando eu e você fizemos o bem, nós vencemos o mal, amado. Amém? E nós somos do bem, porque Jesus se manifestou para fazer o bem. Jesus se manifestou para fazer o bem em favor das vidas e das pessoas. Está escrito: Jesus se manifestou. Eu gosto muito dessa palavra, porque a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Amém, querido? As obras, elas são destruídas por causa da manifestação do Filho de Deus. Às vezes eu e você nos manifestamos, e quando nós nos manifestamos, nós também destruímos as obras do mal, as obras do diabo. Porque você faz o bem e você manifesta a verdade, aonde há mentira, e aí está sendo desfeito as obras do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é pai, somente uma vez na Bíblia, diz que ele é o pai da mentira. A mentira é o pai, o diabo. A Bíblia diz isso. Mas o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E porque você está no caminho, você também é da verdade. E você exala a vida de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Contigo está o Espírito da verdade. Porque nós estamos no caminho, nós estamos na verdade, que é Ele, e a vida, que é Ele. Aleluia! A Bíblia diz aqui que Paulo e Silas foram presos por fazer bem. Quando os donos da jovem, versículo 19, viram que havia desfeito a esperança do lucro deles, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Sabe, eu me lembro agora desse texto. Esses homens, sendo judeus, ou seja, esses homens sendo do caminho, esses homens sendo da verdade, seguidores, testemunhadores do Senhor Jesus, estão perturbando a cidade. As autoridades falaram aqui, João. Eu me lembrei agora, irmão Vladimir, quando Jesus chegou naquela cidade de Gadá, sabe que ali havia, aquela manada de porcos, aquela cidade dos gadarenos. Jesus chegou naquela cidade, e quando ele chega naquela cidade, vem um homem com uma legião
possesso, sabe? Uma legião de demônios. Irmãos, ele correu, aquele homem, ninguém segurava ele, acorrentado, com corrente, com grilhões no cemitério, sabe? Todo machucado, era uma legião sobre a vida daquele homem. Ele vem numa corrida e se prostra, irmãos, uma legião de demônios sobre aquele homem, se prostram diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem o Senhor falar nada, absolutamente nada. Ele chega e se prostra e ele diz assim: vieste aqui nos perturbar antes do tempo? Oh, glória, glória. Ei, o inimigo disse: vieste aqui, aquela legião diante do Senhor. O Senhor não falou nada, quieto. A autoridade do Senhor, irmãos, a santidade do Senhor, irmãos, sabe, o Filho de Deus, Senhor Jesus. Os demônios, eles têm que reconhecer, amém, irmãos? Eles têm que se prostrar. Por isso que a palavra diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, amém? Jesus é o Senhor. Irmão, você parou para imaginar isso? Esses homens, e nós também, irmãos, não vai pensar não. Você chega em determinado lugar, querido, determinado ambiente, você percebe no reino do Espírito que pessoas ficam perturbadas. Elas começam a falar palavrão, elas começam a ficar agitadas, sem você falar nada. Sem você falar nada. Você está ali. Eu trabalhei na Gralha. Eu tenho curso de torneiro mecânico. Meu pai foi um grande torneiro mecânico e fresador, um dos melhores na cidade de Caxias do Sul. Trabalhou na Gasola, na BR-116. Em 77, o governador da Nigéria vieram buscar meu pai, junto ao seu ídolo Gasola, para abrir uma filial na Nigéria. Meu pai não foi. Por que meu pai não foi? Meu pai não foi porque o pai nunca tinha andado de aeronave, tinha que ficar no mínimo um ano lá para instalar a empresa, e o pai estava bem instalado naquela época. O pai não foi, mas o pai era bem avançado, meu pai era bem avançado. E eu trabalhava ali na grade, nem em cima, na BR-116. E eu lembro que o patrão chegou para mim e falou assim, meu contramestre, chamava contramestre, né? Não sei hoje como chama. E ele chegou para mim e falou assim, parou perto de mim e falou assim: mas o teu santo é forte, hein? Eu falei comigo, pensei, eu digo, é forte mesmo, né? O bispo Vitor, ele é da Nigéria. Eu estive em São Paulo agora ali, ele fez o meu casamento e da minha esposa. E aí, ele tem igreja ali em Alphaville e tem igreja também em Suzano. Daí, ele contou a história para mim, para a esposa, para nós lá. Eles têm aquela vestimenta tradicional da África, né? Da África. E ele estava no aeroporto, disse que o rapaz chegou para ele assim: o senhor é pai de santo? Diz ele assim: muito mais poderoso, avô de santo. Ele é um homem de Deus. Agora, quando eu fui, ele estava indo para a Inglaterra, que eles têm igreja lá em Londres, né? E depois ele estava indo para a Nigéria. Então eles veem a pessoa, né? Porque eu perto deles, com todo respeito, eu sou mais clarinho, né? Assim, eles acham. Mas o bispo Vitor, ele é muito engraçado. Eu até falei para o pastor Paulo, uma vez eu tenho que trazer o bispo Vitor aí, né? E aí ele e a bispa, Rosalina, eles têm igreja então lá, a menina, a filha dele, foi a nossa área de casamento, a Dorcas, está grande já. Hoje ela é advogada, né? Hoje ela está aí, como chama? No lugar nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu quero dizer que quando você é de Deus, a tua luz brilha. Sabe, você é do Senhor, a sua luz brilha. As pessoas, a gente quase não percebe, mas no reino espiritual, os espíritos sabem quem você é.
sabe? E quando nós andamos com o Senhor, irmãos, quando nós andamos com Deus, porque é o nosso desejo andar com Ele a cada dia, sabe? Os espíritos malignos sabem quem nós somos e quem você é. Porque quando os filhos de Cefas foram expulsar os demônios, o espírito maligno disse: Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço, mas vocês quem são? Levaram uma surra, sabe? Levaram por quê? Porque os espíritos sabe? Mas você que está no caminho da verdade, você que é uma testemunha viva do Senhor, você que tem a comunhão do Senhor, sabe? O Senhor te deu autoridade. Eis aí nos deu autoridade, o Senhor disse, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Nós somos luz, aonde nós chegamos as trevas bate a retirada. Agora isso não significa que não tem o levante. Isso não significa que espíritos que usam pessoas não se levantem contra nós. Mas o mais importante, irmão, é eu e você saber quem nós somos no Senhor. Sabe? Nem todo mundo, sabe, vai gostar de mim, de você, não. Por quê? Porque quando Jesus subiu à cidade de Jerusalém, na festa, a Bíblia diz que uns falavam bem dele e outros falavam mal dele. Mas ele sabia quem ele era. O importante, querido, é você saber quem você é em Deus. O importante é você saber quem você é na sua casa. O importante é você saber quem você é no trabalho. O importante é você saber quem você é numa faculdade, quem você é, aonde você está, sabe? Quem você é, sabe? Uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que temente a Deus, sabe? Uma pessoa que agrada ao Senhor, que teme ao Senhor, que quer fazer a vontade do Senhor. Isso que é o mais importante.